A Bíblia diz, irmão, que se você tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, você não deve endurecer o seu coração. E o que tem endurecido muito os corações? Primeira coisa, irmão, as decepções com as pessoas. As pessoas se decepcionam umas com as outras, muitas dessas decepções dentro do próprio contexto eclesiástico. Eu sou pastor, irmão. Eu converso com gente de tudo que é origem. E à medida que a igreja vai crescendo, a gente vai recebendo também pessoas de formação diferente, de origens diferentes, de culturas diferentes. E muitas dessas pessoas, pastor Lico, dá vergonha de dizer isso, mas eu não vou me privar de dizer. Elas chegam à igreja de Gilmar com o coração duro, por conta das decepções que elas tiveram dentro das próprias igrejas. Com homens, com líderes, com pessoas. E a cada decepção, a cada frustração, parece que o coração vai se tornando mais inflexível, mais duro. E é por isso que existem muitas pessoas que um dia caminharam na presença do Senhor, e eu não estou dizendo que elas estejam certas, tá? Mas é realidade. Eu estou apenas constatando. Caminharam na igreja, serviram ao Senhor e com os irmãos, adoravam a Deus, eram muito íntegros e fiéis em tudo que faziam. E hoje não querem mais saber de igreja, de Deus, de irmãos, de nada. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui, Vox Populi, rápida, sem querer expor ninguém. Alguém conhece alguma pessoa que endureceu seu coração por conta desse motivo? Levanta a mão, por favor. É fato. Mas há outros motivos. Provérbios 28:14, bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece seu coração virá a cair no mal. Sabe o que é outra coisa que tem endurecido o coração das pessoas? A autossuficiência, o orgulho, a arrogância, a prepotência de achar que não depende de Deus, que não precisa de Deus, que não há necessidade de que essa semente seja parte da sua vida. O mundo moderno, irmãos, desenvolve isso nas pessoas. Você vai perceber que, diferente de outros tempos, os coaches, os cursos, trabalham sempre na perspectiva do que você pode ser, do que você pode alcançar, do que você pode realizar. Isso não tem nenhum erro, desde que não afaste a centralidade de Deus na tua vida. Você pode sim se desenvolver, realizar, conquistar, mas se essas coisas não fizerem parte de um processo, de um projeto, de um propósito central de Deus na tua vida, se tornam coisas vãs. Então, repito, primeira coisa que tem endurecido os corações das pessoas, a semente é lançada, bate e volta porque parece que está sendo lançada num ferro. Dá para ouvir o barulho da semente caindo, mas ela não encontra a mínima possibilidade de frutificar, porque ela bate e volta. E aí o diabo aproveita e arrebata aquela semente para que não haja nenhuma outra oportunidade de quebrantamento, de humilhação, de sentimento, de necessidade de Deus. Terceiro lugar, irmãos, a influência do mundo em que nós vivemos. Romanos capítulo 1, versículo 21 diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Note que Paulo está falando para a sociedade romana, que era uma sociedade muito parecida com a nossa hoje. O mundo todo ocidental, irmãos, herda a cultura greco-romana.
o modo de conceber a vida que hoje nós temos, e depois de alguns séculos de história, é muito romano, é muito grego. Não é só na linguagem da medicina ou da ciência, é no modo de conceber a existência. Por isso que existe uma diferença muito grande do mundo ocidental para o mundo oriental. Porque os países do mundo ocidental foram muito influenciados pela cultura romana, pela cultura grega ao longo dos séculos. Porque esses dois lugares construíram, em épocas diferentes, grandes impérios. E esses impérios, até hoje, ditam a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver o mundo, a nossa cosmovisão. Se você estudar um pouquinho a época de Roma, você vai pensar, claro, guardadas as devidas proporções, numa capital como o Rio de Janeiro. No que diz respeito, por exemplo, a carnaval, então, Roma era conhecida como uma cidade da promiscuidade, em que se praticavam orgias, coisas terríveis aos olhos do Senhor. Enfim, se o seu coração tem estado endurecido, peça ao Espírito Santo nesta noite para quebrantá-lo. Porque ainda que o diabo tenha arrancado sementes que foram te dadas, entregues a você ao longo desse caminho, que a semente que ele está lançando hoje, o diabo não roube. Que seu coração seja quebrantado, que essa semente penetre no profundo do teu ser e comece a transformar a sua vida. Amém?